TV Artilheiro. Campeonato Brasileiro, Série C. O caminho é esse, né? A gente encontrou a fórmula, o Paulo foi muito feliz na chegada e o time evoluiu muito com a chegada dele também. Então a gente já encontrou um estilo de jogo, um padrão de jogo. O Fortaleza hoje é um time chato de jogar fora de casa, é um time também chato dentro de casa e eu acho que a Série C tem que ser assim. Então a gente vai procurar manter essa boa média que a gente vem fazendo até agora, mas a gente sabe que tem muita coisa ainda para se corrigir, muita coisa para se melhorar. O último jogo foi um exemplo disso, fizemos um primeiro tempo maravilhoso, um segundo tempo não tão bom, então são coisas que tem que ser corrigidas, que o Paulo vai corrigir com a gente, tem corrigido já essa semana e espero que domingo a gente possa estar melhor. Você falou em jogar bem fora de casa, lembrei que o Sampaio Corrêa, fora de casa, costuma sempre pontuar, ele não perde, né? Nos 3 jogos nessas 5 rodadas empatou ou ganhou, não perdeu. Como você vê isso aí? Você acha que é uma preocupação a mais para o Fortaleza? Com certeza, tem times que conseguem manter um bom ritmo de jogo dentro de casa, mas quando sai também procura fazer o mesmo ritmo de jogo, então a gente vai estar preparado para isso. Igual eu falei, a gente também se prepara para buscar pontos fora, então a gente está preparado também para quando uma equipe vier buscar pontos aqui, a gente esteja mais focado que eles, corra mais do que eles e possa fazer os gols e assim sair com a vitória dentro de casa. Pablo, a gente percebe também a versatilidade desse grupo do Fortaleza, que eu acho que tem contribuído também para esse crescimento. Jogadores que atuam em 2 posições, que isso ajuda muito mais o trabalho do Paulo Bonamigo. Você, por exemplo, começou na lateral direita ali no Marquinhos, né, e agora está no meio campo. O que é que o Paulo prefere? Qual é a posição melhor que você se encaixa? Isso é bom para os treinadores, porque às vezes você pode mudar um esquema de jogo sem mexer, sem fazer uma substituição e guardar a substituição às vezes para um lance mais que busca o gol, que busca mais a vitória no final das partidas. Então eu acho que os treinadores ficam felizes. Eu desde o começo da minha carreira sempre tentei exercer várias funções, porque eu até falei há uma semana atrás que se eu não estiver jogando bem numa posição, eu tenho possibilidade de jogar bem em outra. Então acho que isso para o jogador ajuda bastante. E eu hoje, com tanto tempo já que eu já joguei tanto na lateral quanto de volante, eu prefiro jogar. Não sei a posição que o professor queira me colocar, hoje tem me usado no meio, mas se precisar de me usar em outras posições, eu quero estar jogando. O Paulo Bonamigo, ele sempre utiliza o sistema, ele disse pra gente que é o 4-1-4-1. O 1 de trás é o Anderson Shoa e o 1 da frente é o Lúcio Flávio. Então significa dizer que você é meia, não é volante. Sim, em alguns momentos do jogo a gente fica assim, mas a gente já treinou algumas outras funções dentro dos treinamentos e o Paulo tem algumas surpresas aí também guardadas para os adversários, então se uma equipe encaixar nesse tipo de marcação com a gente tem alternativas aí para sair da marcação. Pablo, domingo passado vocês enfrentaram uma equipe que é a lanterna do grupo e agora vocês vão enfrentar um time que está na 5ª colocação desse grupo lá, do mesmo grupo do Fortaleza. Vocês encontraram muita dificuldade contra o Cuiabá. O poder de fogo do Sampaio Corrêa certamente deverá oferecer um pouco mais. Como é que vocês estão encarando isso? É que nessa primeira fase, no começo agora dos jogos, é até complicado você falar sobre liderança ou sobre a equipe que está na lanterna, porque um exemplo foi o jogo contra o Cuiabá, que acho que eles tinham aí 3 ou 4 pontos, e se eles ganham, já ficava a 3 pontos da gente que estava aí perto de ser líder. Então, nesse começo agora é bastante embolado, a gente sabe que todos os jogos são difíceis, e lógico, se o Sampaio tem feito aí alguns jogos bons fora de casa, a gente vai se cuidar bastante, porque a gente tem que fazer o papel de casa, que é sair com a vitória. Você falou desse jogo contra o Cuiabá, me lembrei, você acha que o Fortaleza está sendo um time de um tempo só? O Paulo conversou com a gente já no vestiário, acho que teve 2, 3 jogos que fizemos, igual eu disse, 2, 3 jogos aí que fizemos 2 tempos muito distintos. Acho que teve um jogo que começamos o primeiro tempo muito mal, se eu não me recordo foi contra o Botafogo aqui, e no segundo tempo melhoramos. Aí contra o Salgueiro já fizemos um bom primeiro tempo e um segundo tempo ruim. Então a gente tem percebido isso também dentro de campo, mas ele é experiente, sabe melhor que todos nós e tem conversado bastante sobre isso para a gente tentar achar
um equilíbrio dentro da partida. Às vezes a gente está fazendo uma partida muito, muito boa e um segundo tempo às vezes ruim. Às vezes fazer uma partida boa e um segundo tempo também bom. O primeiro tempo bom e o segundo tempo também bom. Então ele já tem conversado isso com a gente, mas a gente também notou isso. A gente não quer pegar essa fama de ser o time de um tempo só, porque a gente sabe que é 90 minutos que a gente pode ganhar ou perder uma partida. Então a gente vai tentar corrigir isso para que vá passando aí os jogos, a gente vai melhorando cada vez mais. Qual a importância de treinar no local do jogo, no caso aqui no PV? É bacana porque como a gente tem CT, às vezes a gente precisa vir para cá para conhecer um pouco mais o campo. Então o intuito do treinamento aqui é esse, as dimensões também. A gente tem conversado também um pouco a questão do gramado, a gente tem pedido para que melhore um pouco e tem se notado sim uma melhora desde o primeiro jogo nosso aqui. Então tomara que a gente possa se adaptar rápido e não ter nenhuma desculpa para o jogo domingo. A minha colega falou agora há pouco com relação aí ao Fortaleza de repente parecer ser um time de um tempo só. Agora a gente observa que nem todos os jogadores correm como você corre durante a partida. Existe algum problema físico? Dá para detectar alguma coisa dessa natureza? Não, cara, eu acho que aí já é biotipo. Tem jogadores, eu costumo brincar com os meninos que uns pensam, outros correm, né? Eu sou o cara que corro. Às vezes eu penso um pouco também, mas a gente tem jogadores aí com muita técnica na frente, então se eu tiver que estar correndo aí mais quilômetros que eu estou correndo para deixar esses jogadores mais à vontade, eu vou fazer isso. Acho que foi notável que o Fortaleza melhorou muito fisicamente. Admito sim que fizemos alguns tempos muito distintos, mas teve jogos que a gente decidiu no segundo tempo. Então se a gente tivesse sem perna, a gente não decidiria no segundo tempo. Então eu acho que é mais uma questão de equilíbrio mesmo nosso, emocional principalmente, de saber manter os dois tempos iguais, do que uma questão física. Esse é Pablo Gomes, não chora. Treinou de relógio? Sim, a gente treina para pegar a frequência cardíaca, né? E aí eles me deram o relógio aí, não sei se é porque eu tenho corrido muito para controlar, às vezes eu corro menos, mas deram para mim hoje, fui sorteado hoje do dia. Não tem nada a ver com hora, não? Não, acho que não, é só que a frequência mesmo, não tem nem hora lá. E vem cá, quando você vai enfrentar um time, o Fortaleza no caso, na próxima rodada é contra o Sampaio Corrêa. Se você pudesse agora estar assistindo o jogo do Sampaio Corrêa, você estaria assistindo? Sim. Eles estão jogando agora, nesse momento? Estão jogando. Não, mas aí eu vou... De noite deve estar passando, eu vou assistir, eu gosto de assistir, cara. Eu gosto muito de futebol, eu sou um cara meio tarado pro futebol, cara. Assisto bastante e eu gosto sim de estar vendo o time que eu vou enfrentar, de ver os jogadores que eu vou enfrentar. Às vezes pego um cara, às vezes mais rápido, e eu já vejo quais as características dele. Às vezes o cara também pode estar num dia bom, ou às vezes num dia ruim, eu tenho que levar isso tudo em consideração, mas eu gostaria de estar vendo sim. O Henrique Bittencourt, do departamento de desempenho do time aí, analista de desempenho, tá gravando o jogo, vai mostrar para vocês depois. Sim, com certeza. O Paulo sempre faz uma reunião durante a semana para mostrar os lances, né, dos adversários, os nossos lances também, ele mostrou já o nosso, mas com certeza ele deve passar, entre amanhã ou depois, deve passar o jogo deles, que igual eu falei, pra gente é muito bom a gente estar sabendo quem a gente vai enfrentar. O Pablo, ao longo dos últimos anos, no decorrer dos anos, o Fortaleza enfrentou várias vezes o Sampaio Corrêa, já é um jogo muito difícil. Agora, a última lembrança foi do último jogo, 2013, que foi uma das eliminações do Fortaleza na Série C. Não foi um mata-mata, foi na primeira fase, mas foi bem traumático. Quase exatamente pessoas no campeonato. Não sei se alguém chegou a comentar isso com você. Tem alguma coisa, leva alguma coisa para esse jogo, ou nova história? O que foi comentado sobre isso? Eu lembro desse jogo, eu lembro que eu assisti e eu falei até isso com alguns meninos aqui outro dia. O Fortaleza é um time que eu acho que é o único time do Brasil que consegue fazer o Brasil inteiro torcer para ele quando chega nessa fase final, que eu acho que está todo mundo tão ansioso por esse acesso, que eu estava em outros times e eu torcia pelo acesso do Fortaleza. Então eu lembro desse jogo sim, mas eu acho que não, cara, acho que é outro momento também, né? É a primeira fase e a gente sabe que é bom sim a gente lembrar de algumas coisas, fazer grandes jogos, mas eu acho que não tem nenhum clima de rivalidade em relação a isso. A gente vai tentar manter nosso aproveitamento dentro de casa, que está maravilhoso. TV Artilheiro.